E aí pessoal, bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E no programa de hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse livro lançado pela Dark Horse lá nos Estados Unidos e que está disponibilizado aqui no Brasil pela Amazon, falando um pouco a respeito da arte da franquia do He-Man ao longo dos tempos. Então, vem comigo! Então vamos lá, galera, vamos dar uma olhadinha nesse livro aqui, que também fala bastante a respeito da história do He-Man, só que de uma maneira bem visual. Esse livro aqui ele tem 324 páginas, foi lançado pela Dark Horse lá nos Estados Unidos em 2015 e a Amazon tem disponibilizado pra gente aqui no Brasil já há um bom tempo. Eu adquiri ele lá na Amazon, ele está em média de R$110, enquanto na época do lançamento dele ele custava em média $40, então está bem mais barato. Vale muito a pena ter na coleção. É um livro bem robusto, mas é um livro que traz aqui dentro dessas 324 páginas toda a história visual do He-Man e todas as ramificações que a franquia dele teve ao longo do tempo. Olha só, vamos dar uma olhada no livro. A gente abrindo aqui, olhando aqui a capa, né? A gente tem aquele símbolo famoso do He-Man e dos Mestres do Universo, a linha Motu, uma arte bem vintage do He-Man. E aqui na parte de baixo a gente tem várias fases do herói, né? Várias encarnações diferentes do Defensor de Eternia. Olha só a lombada dele. A parte aqui traseira, né? Tá aqui símbolo da Mattel, a DreamWorks, que também participou desse processo aqui e que foi responsável pelo desenho dos anos 2000, e a Dark Horse, que foi a editora desse livro maravilhoso. Olha só. Então vamos dar uma olhadinha dentro do livro. Olha só, galera, aqui já de cara uma arte bem vintage, uma arte bem bonita de vários personagens da história do He-Man. E olha só essa arte, demais, né? Isso aqui é da época em que o pessoal não tinha certeza ainda se o He-Man seria da Terra ou de outro planeta. Que a gente tem leão, tem elefante, o esqueleto em cima de um elefante, lá nos primórdios das mini-comics da linha lançada em 1981. Olha só, aqui a gente começa a olhar o que tem a respeito do livro, né? Então tem vários capítulos. Esse livro ele está todo em inglês, infelizmente não foi lançado no Brasil, merecia uma edição brasileira, mas como ele é bem visual esse livro, mesmo quem não domina muito a língua inglesa ou que domina pouco a língua inglesa, não vai ter dificuldade nenhuma em revisitar o seu herói preferido. Olha só, aqui ó, a gente tem lá, agora a gente sabe porque que o He-Man sempre foi comparado com o Conan. As primeiras artes a respeito do personagem realmente remetiam bastante o Conan, né, o Cimério. Aqui está um protótipo do He-Man. E aí a gente vai visitando, olha só, o Vicor, que acabou depois se tornando Vicor, né, foi o primeiro protótipo do He-Man, que junto lá com aqueles outros dois personagens, o Robô e o Homem do Espaço, foram os três protótipos iniciais do He-Man. E aqui a gente vai realmente, olha só, revisitando toda a franquia do He-Man através das artes, né? Então a gente também tem entrevista com o pessoal que participou da criação do herói. O He-Man, inicialmente, quando já decidiram que ele seria um loiro, ainda assim mantiveram aquele chapéuzinho de viking nele. O Príncipe Adam, que seria a versão humana dele, né, a versão civil dele, olha só, tava bem longe do Príncipe Adam que a gente conhece, né? Tava bem estranho mesmo essa primeira concept art. O Gato Guerreiro já estava bem próximo do que a gente conhece, né? E aqui a gente vai vendo um pouquinho, olha só, do que o pessoal viveu para criar essa franquia incrível que a gente viveu durante os anos 80 e que persiste até hoje, tão boa que ela é. Olha só as primeiras imagens do Aquático, né, o protótipo dele. Aqui a versão desenhada, a Maligna. E aqui a gente vai indo, pessoal. Olha só, tem tudo a respeito dos personagens. Aqui o Castelo de Grayskull, a primeira versão dele, né, que eles imaginaram uma coisa bem viking mesmo, inclusive as batalhas ali na frente.
os veículos, algumas coisas do He-Man que a gente acabou nunca vendo, mas que é bem interessante de se revisitar. E o livro vai avançando. Tudo que existe em termos de arte para o He-Man tá aqui. Olha só, capítulo brinquedos produzidos. Aí a gente começa a entrar em muita coisa que vai fazer a gente revisitar não só a franquia, mas muita coisa que a gente viu quando era pequeno, brincadeiras que a gente fez utilizando esses bonecos, né? A gente começa a ver aqui, olha só que coisa incrível isso, pessoal. Todas, né, as artes feitas para as cartelas dos personagens lá nos anos 80, várias delas reproduzidas aqui, algumas figuras bem raras, algumas figuras que aqui no Brasil a gente nem chegou a ver, mas que para quem coleciona Motul sabe que são coisas bem raras. E continua, né? Tudo a respeito da franquia do He-Man. O Hero, que acabou não sendo lançado, era um antepassado do He-Man, acabou não sendo lançado na linha clássica, mas hoje está ganhando uma versão vintage pela Super 7. E aí aqui a gente entra, olha só, brinquedos não produzidos. A gente começa a ver umas coisas bem loucas, que a Mattel fez aí um concurso para criar um novo personagem. Personagem com pé de ferro, né? Já tinha uns com mão de ferro, agora seria com pé de ferro. Personagens que inflariam, a gente utilizaria esse sistema aqui para inflar o personagem. Personagem comendo o He-Man, personagem com a capa para sustentar a action figure. Então muita loucura que passava na cabeça dos criadores do He-Man, que infelizmente acabou não vendo a luz do dia. Olha só. E continua, né? Muita arte, muita coisa bonita, pessoal. Deixa eu dar uma avançadinha aqui. Olha só. Veículos, brinquedos, bases, né? Aqui a gente já entra nas artes das mini comics. As mini comics que sempre acompanhavam as action figures do herói. Então tá lá várias capas. Ó, olha só que beleza isso aqui. Que capricho na feitura desse livro. Isso aqui é imperdível para quem realmente ama a franquia do He-Man. Olha só, She-Ra, né? Que a gente gosta da She-Ra, a gente acha a personagem bem legal, mas financeiramente ela ajudou a acabar com a franquia do He-Man nos anos 80, o que acaba sendo até engraçado, né? Afinal os dois são irmãos gêmeos. Aqui a gente entra em algo que é muito especial para os fãs. Olha só, o capítulo dedicado a série da Filmation, a série dos anos 80 que a gente aprendeu a amar. Então várias concept arts a respeito da série, vários estudos dos personagens, de como seriam, de como não seriam, né? E vai passando, ó, storyboards, né? A respeito do desenho. E olha uma coisa que é bem legal que acompanha esse livro. Vários cenários que eram utilizados realmente nos desenhos e uma película semelhante à que eles utilizavam para inserir os personagens dentro dos cenários que eram fixos. Olha só isso aqui, que maravilha! Eu posso colocar a arte onde eu quiser, colocar os personagens onde eu quiser. Então, um mimo muito legal que a Dark Horse trouxe pra gente, fica guardadinho aqui. E a gente pode inserir os dois personagens do Esqueleto e o He-Man nos cenários. Muito legal, olha só, várias imagens do desenho dos anos 80 e a gente vai passando. Olha só os cenários, como eles eram criados. Aqui uma entrevista bem legal, né, com um dos criadores lá do desenho dos anos 80. Vários estudos de personagem. Aqui a gente entra já em 1985. As histórias em quadrinhos, os livros e as revistas baseadas na franquia. Aqui, 85, a franquia estava no auge dela, então tinha muita quinquilharia baseada nela. Olha só essas artes, pessoal. Isso aqui é uma maravilha. Isso é coisa pra gente ficar olhando por dias, por horas. Olha só isso. Vamos lá, vamos passando. Vamos passando. Olha aí o abelhão. Lembram do abelhão? Hordak. Vários personagens aqui mais secundários, Road Riot, né? Vários personagens mais secundários do He-Man. Essa imagem clássica, né, do loirão.
E aqui a gente vai passando, aqui a gente entra na She-Ra, alguns, olha só essas artes aqui que eram utilizadas para promover as figuras. Olha só que beleza isso. Então tudo isso está dentro desse livro. E aqui a gente tem uma curiosidade bem legal. A gente revisita a época em que o He-Man era lançado nas comics pela DC. Então até o encontro dele com o Superman, né, teve esse encontro. Se alguém não sabia, teve esse encontro. Esse gibi é bem legal. E depois, quando a Marvel adquiriu os direitos, né, a concorrente adquiriu os direitos do He-Man, e o He-Man passou a ser produzido pela Star, que era uma secundária da Marvel, especializada em franquias da televisão. O He-Man, Chuck Norris and the Karate Commandos e vários outros personagens ganharam suas versões nos quadrinhos pela Star. Então a Marvel roubou o He-Man da DC e começou a publicar o He-Man, o que foi muito legal. Olha só, a quadrinização do filme do He-Man foi lançado pela Marvel. E falando no filme do He-Man, vamos passando aqui pelos posters, né? Falando no livro do He-Man, a gente entra no capítulo 6, que é totalmente dedicado a essa trambicagem que a Canon fez nos anos 80 e a gente assistia achando muito legal, apesar de saber que aquele cara ali, na essência, não era o He-Man. Mas tá aqui, ó, as artes dele, ó, o mentor do filme, apesar do bigode ali, mas não ficou devendo bastante coisa. Esse anão aqui que eu não entendo até hoje porque que entrou no lugar do Gorpo. E tá aqui o Dolph Lundgren, estava trincado na época, representou muito bem o papel do He-Man. Inclusive, a gente tem uma entrevista com o Sueco aqui nesse livro, né? Dolph Lundgren contando um pouco das curiosidades do filme. Eu vou passar essa arte aqui, que ela não ficou muito legal. Olha só, o mentor, né, como seria o mentor para o filme, a Teela, e a gente vai vendo as bizarrices que os caras pensaram. Quem é esse aqui? É o Esqueleto ou é o Shao Kahn do Mortal Kombat? Eu acho que é o Shao Kahn. Olha só, a Maligna, né? Acabou até ficando bem legal a personagem da Maligna. E a gente vai passando, olha só, os estudos de cenário, né? Alguns veículos que seriam utilizados. Essa versão do Esqueleto, que acabou não sendo a definitiva, né? Olha aí, ó, mais uma prova de que eles sempre quiseram um He-Man na Terra, o que acabou não dando muito certo. E o capítulo 7, a gente entra lá nas famigeradas novas aventuras do He-Man. Olha só, as novas aventuras do He-Man, várias imagens, né? O He-Man com aquele escudo translúcido, a espada translúcida. Como eu falei para vocês, os novos amigos do He-Man descaracterizou bastante a franquia. As action figures até são legais, mas quem é fã realmente do He-Man não curte muito essa série. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, brinquedos não produzidos para a série. Ela acabou tendo waves bem curtas. E aqui a gente entra no Salvador da Pátria. A gente teve a She-Ra para enterrar, a gente teve o filme e a gente teve as novas aventuras do He-Man. Finalmente, em 2002, os fãs, cansados de serem chicoteados, receberam esse desenho aqui, que aí sim enriqueceu demais a franquia, né? Deu uma origem para vários personagens que tinham origens apenas subentendidas, deu dupla camada para vários personagens, como o próprio Esqueleto, né? Que teve uma história muito legal contada nesse desenho, a Maligna, o próprio He-Man, personagens da Horda, a Feiticeira, todos eles foram muito enriquecidos nas temporadas desse desenho do He-Man lançado em 2002. E esse desenho também ganhou umas action figures que eu acho que o defeito dela elas eram muito estáticas. Eu até tenho algumas na minha coleção, vou fazer para vocês um review em algum programa futuro, mas tá aqui. Então, chegando no final do livro, né, a gente tem aqui algumas artes, mais algumas artes, olha só. Chegando no final do livro, a gente ainda tem mais um presente da Dark Horse. Simplesmente uma página quádrupla mostrando todas as action figures da nova linha do He-Man, todas que tinham sido lançadas até 2015, né? Agora a gente já tem várias figuras novas dessa nova linha Motu
do He-Man e os Mestres do Universo. Olha só que maravilha isso aqui, pessoal. Então aqui tem todos os nomes e tem todas as figuras lançadas até 2015. Um verdadeiro presente da Mattel e da Dark Horse pra gente. E aqui ainda forma um belo pôster numa página dupla. Então o capricho desse livro aqui é algo que é indiscutível, não tem como a gente discutir. Mais algumas artes, olha só, o Castelo de Grayskull. Isso aqui quem tinha quando era pequeno, eu vou falar pra vocês. O cara que tinha isso daqui realmente era um cara feliz. Olha só a Montanha do Esqueleto. Esse aqui era o Modulok. Era um personagem que foi bem legal o conceito dele, ele até apareceu nos desenhos e ele se moldava, né? A gente conseguia transformar ele em diversos vilões diferentes. O Modulok era muito legal. Olha só os veículos do He-Man e continua. E ainda aqui no final, ó, olha só, a gente tem ainda uma curiosidade, né, a respeito do Stan Lee. Ganhou a versão dele como um deus de Eternia, muito legal, né? Olha só, mais alguns visuais da She-Ra. Olha só isso, a gente tem aqui um mapa de Preternia, que era a Eternia da antiguidade. A gente tem um mapa das terras do Rei Randor. Olha só, isso aqui tá muito Game of Thrones, para ver como esses universos eles se interconectam, né? A cultura nerd ela é muito bacana, a gente vê uma coisa e liga a outra. Olha só, a gente tem aqui um mapa de Eternia, terra da She-Ra. Olha só, a gente tem Subternia, né, que é o reino do esqueleto. E aqui a gente tem um mapa do universo da franquia do He-Man, inclusive Eternia e um portal ligando ela à Terra. A gente vai ter aqui Etéria, vão ter todos os planetas que já apareceram na franquia do He-Man, seja nas comics ou seja nos desenhos. Muito bacana isso aqui, pessoal. Olha só, e aqui vai indo, né? Tudo que contém dentro do castelo de Grayskull. A gente acha que é só isso aqui, mas ele acaba virando até meio que uma caverna do Batman, né? Com todos os cristais aqui que energizam Eternia. Olha só as artes, pô, muito legal mesmo, muito bonito esse livro. E ainda tem falando um pouco a respeito até do jogo do celular que o He-Man ganhou um certo tempo atrás. Então o livro realmente cobre muita coisa, tudo que é a respeito de arte da franquia, o livro vem cobrir. Muito bom mesmo isso, muito legal, está super aprovado. Quem é fã do He-Man não pode perder isso aqui. Procurem lá na Amazon, pessoal. Não tem nem necessidade da gente procurar o eBay e demorar tempos e tempos, ficar esperando a boa vontade do nosso correio para receber. Basta ir lá na Amazon, ainda tem algumas unidades lá, mas eles estão sempre repondo e o preço está bem legal, muito compensador, porque olha, é um livro de uma qualidade extrema. Não tem um A para falar desse livro. Super recomendado para vocês. É mais um livro do He-Man que entra na minha prateleira e vai permanecer nela para sempre. Um verdadeiro presente da Mattel, da Dark Horse e da DreamWorks. Então era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do review desse livro e também sobre a história do He-Man. É muito legal conversar a respeito desse personagem. Inclusive, deixem aqui nos comentários um pouco da história de vocês e da franquia do He-Man. O que ela significou ou o que ela significa até hoje para vocês. Também inscrevam-se no canal, pois assim vocês ficam sabendo sempre das novidades, assim como lá na página do Facebook e no Instagram. E não se esqueçam, os nossos encontros são todas as terças-feiras às 10 horas da manhã. Um abraço!